Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Irmãos, hoje eu trouxe um assunto que vai trazer um conhecimento a mais, né, na vida de nós crentes, de nós cristãos. E neste assunto a gente vai falar hoje sobre qual foi a real intenção de Deus no Jardim do Éden. Irmãos, a gente vai entender um pouco sobre esta questão, este assunto. Irmãos, então a gente vai começar do princípio, né, do livro de Gênesis, né? Então eu anotei, peguei, né, referências do nosso assunto. Então a gente vai ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, e o tema de Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem. E vamos agora ler, irmãos, eu quero ler aqui de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ver o que vai falar e depois nós vamos entrar e entender o que realmente tudo isso está nos explicando. Amém? Então vamos lá. Versículo 1 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, eu vou parar aqui. O que a gente pode entender do primeiro versículo é que a serpente, que é Satanás, que é o dragão, ela já aparece no Jardim do Éden. E a gente pode saber e observar que Deus, antes de criar Adão e Eva, já havia criado Lúcifer. Lúcifer, em outras traduções, é o diabo, é a serpente. Então, depois disso, eventualmente, Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher. Então, a primeira referência de Gênesis capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, vai aparecer no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9. Olha o que vai falar, meus irmãos, em referência a Gênesis 3, 1. E foi precipitado o grande dragão, abre aspas, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados juntamente com ele. Foi o que eu disse. Antes de Deus ter criado Adão e Eva, Deus já havia expulsado Lúcifer, mas aqueles que se juntaram, né, contra ele, porque Deus já conhecia o coração de Lúcifer, meus irmãos. Né, como nós sabemos, Deus, ele é onisciente. Porque quando a gente fala que Deus, ele é onisciente, significa que ele já sabia o que ia acontecer antes. Ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Então Deus, onisciente, onipotente, é o que já sabia o que ia acontecer lá na frente. Então Deus já sabia que Lúcifer, que a serpente ou o dragão, iria querer ser maior do que o Deus dos hebreus, do que o nosso Deus. Satanás, ele é conhecido como o pai da mentira. E o objetivo, desde o momento em que Satanás estava, né, ao lado de Deus no paraíso, né, ele a todo tempo já estava com um coração já sujo, né, querendo ser maior do que o nosso Deus, querer tomar o lugar de Deus. Irmãos, então, olha o que vai dizer ainda, né, e é só para encerrar. Então, eu espero que isto já ficou bem claro para os irmãos. Então, continuando aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 2, olha o que vai dizer no versículo 2.
E disse a mulher à serpente, que é o diabo: do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3 vai dizer: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, abre aspas, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a gente pode observar o quê? Que a partir do versículo 3, Deus dá uma ordem, né? Deus já havia dado uma ordem para Adão e Eva de não comer da árvore que estava no meio do jardim. Deus já havia estabelecido essa ordem. Ele, quando estava formando o jardim do Éden, né? Aleluia. A gente pode, se a gente voltar em Gênesis capítulo 2, irmãos, no versículo 9, olha o que vai dizer. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida, abre aspas, no meio do jardim, abre aspas de novo, e a árvore da ciência do bem ou do mal, ou também em outras traduções, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, agora prestem muita atenção. Deus deu uma ordem. Então, vamos continuar. Agora, olha, se a gente voltar, meus irmãos, é uma referência na mesma passagem, no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 17, abre aspas, vai dizer assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela, abre aspas, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glória a Deus. Irmãos, Deus deu uma ordem. Então, olha que vai dizer agora no livro de Gênesis capítulo 3, no versículo 4. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E se a gente agora abrir no livro de João, capítulo 8, versículo 44, olha o que vai dizer: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Deixa eu parar aqui, deixa eu dar uma pausa. Irmãos, Deus tinha um plano para Adão e Eva no jardim. Só que eu quero deixar claro para os irmãos aqui que a intenção, o intuito, o objetivo de Deus ali, quando criou o homem e a mulher, ou Adão e Eva, ele não tinha a intenção de fazer ou de permitir que Adão e Eva de comer do fruto da árvore que se encontrava, ou do fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim. Deus nunca teve o plano, Deus nunca, eu quero deixar isso claro para os irmãos. Deus falou muito comigo a respeito deste assunto e Ele me deu muitas orientações, irmãos, e o plano de Deus no jardim do Éden não era fazer que Adão e Eva comessem do fruto. Deus nunca tinha este intuito, irmãos. Tenha isso em mente, por favor. Deus. Eu deixo claro que o que está saindo dos meus lábios não está vindo de mim, mas está vindo da boca de Deus, irmãos. Deus nunca queria que nós fossemos pecadores. Nunca. Devemos levar em conta que quem estava naquele jardim era o diabo. Deus já havia expulsado, Deus fez a coisa certa, porque ninguém impuro poderá ser encontrado no paraíso. O paraíso é lugar de santidade, não de impureza, não de imoralidade, não de corrupção, como foi Lúcifer. Então, Deus, Ele nunca teve o intuito. Devemos lembrar que Satanás estava ali e que o plano dele era fazer Eva, pois ele chegou primeiro em Eva, não em Adão, era fazer Eva comer do fruto
que se encontrava no meio do jardim, ao qual em Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. A ordem que Deus deu: não comas da árvore que se encontra no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal. E o que Satanás falou para Eva no versículo 4 de Gênesis capítulo 3? Certamente não morrereis. Mas Deus fala outra coisa no versículo de Gênesis capítulo 2, versículo 17, que se não comeres da árvore da ciência do bem e do mal, não morrereis. Satanás é especialista em contar mentiras. Ele é especialista em contar mentira. E ele criou aquela ilusão, né? Começou a jogar seta, começou, né, a elaborar, né? E Eva simplesmente estava fraca. O Espírito Santo se retirou de Eva. E devemos levar em conta e ter uma percepção de que Eva estava começando a cair espiritualmente. Então, o diabo, ele enfraqueceu Eva através da mentira, pois ele é o pai da mentira. Então, a vontade de Eva era satisfazer o desejo, era ter o desejo. Então, irmão, continuando em João capítulo 8, versículo 44, ele foi homicida desde um princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, isto é notório para todos nós. Adão e Eva estavam em um processo de provação no Jardim do Éden. Entende? Então, o plano de Satanás era fazer com que eles comessem do fruto que jazia ali no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se nós entrarmos aqui em Gênesis capítulo 2, né, no final do versículo 25, diz assim: e ambos, abre aspas, estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãos, Adão e Eva, eles nasceram sem pecado, nasceram santos, mas o que sujou o espírito deles, o que cegou, o que tornou corrupto foi o pecado, pois eles nasceram sem pecado. Eles não tinham pecado, mas Deus havia dado a ordem: não come do fruto da árvore da ciência do mal, porque se dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, aí, olha o que vai dizer agora, tem uma outra referência de Gênesis capítulo 3, versículo 4 ainda, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha o que vai dizer na passagem de 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 14, diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Satanás partiu primeiro, né, apareceu primeiro a Eva. Mas o pior de tudo isso, irmãos, é que um ajudou o outro a pecar. Eva ofereceu para Adão. Se Adão não tivesse aceitado o fruto, o caso seria diferente. Quem estaria em pecado seria somente Eva e não Adão. Irmãos,
E Gênesis capítulo 3, versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E versículo 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Foi o que eu disse, ela ofereceu ainda, eu quero trazer em outras palavras, ela ofereceu o pecado, ela deu o pecado para Adão também. Então, o que eu quero deixar para os irmãos, eu já vou encerrar, o nosso assunto aqui. Qual foi a real intenção de Deus no jardim do Éden? Foi provar Adão e Eva. Foi a provação. Eles estavam em processo de provação. Irmãos, pensem comigo. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, a gente não teria pecado. Hoje a gente não seria pecadores. Nós não seríamos pecadores. Então, o que eu posso dizer aos irmãos é que Deus sabe o que faz. Deus está no controle de todas as coisas. E quero dizer mais ainda, Deus nunca queria que nós fôssemos pecadores. Ele nunca, em hipótese alguma, em circunstância alguma, levando em conta que ele já sabia de tudo, já sabia que eles pecariam, mas não é assim que as coisas funcionam. Deus estava provando Adão e Eva. E se eles passassem na provação, irmãos, eles seriam chamados de bem-aventurado. Então, este é o vídeo. Eu quero deixar uma mensagem de reflexão para vocês. Com base no nosso assunto, que creia em Deus. Sim, acredite em Deus. Ele é real, Ele existe. E quero que vocês saibam que você que não é crente, que nunca se aproximou, que não tirou um dia, que não tira um dia, você mesmo que está esquecido de Deus, eu quero te lembrar que Ele existe e que se você hoje está vivo, está respirando, é porque Ele te deu a vida. Se você hoje... eu quero dizer que Ele te criou, Ele te formou, assim como formou Adão e Eva. Ele te criou para um bem maior, para um propósito grande. Ele te criou. Ele não te criou para sofrer. Ele não te criou, Ele não te fez para você estar se misturando com as coisas do diabo, da serpente, que é o pai da mentira. Ele te criou para uma promessa. E uma coisa eu digo, assim como nossos pais, os nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, eles peregrinaram em uma terra desconhecida. Eles estavam em uma passagem. Mas os nossos pais, eles não estavam aqui para viver, para observar os céus e a terra e o mar. Eles estavam aqui para algo maior. E Deus havia aparecido a Abraão e feito promessas, Gênesis capítulo 12, e a Isaac e a Jacó. E Deus abriu a visão de Abraão, Isaac e Jacó. Eles puderam reconhecer que eles nasceram para uma grande promessa. Então, Abraão, Isaac e Jacó reconheceu que eles estavam aqui para serem provados, para receber o selo da fé e, no final de tudo,
morar na mansão celestial. Amém? Eu espero que esta mensagem tenha tocado em seu coração, tenha edificado a tua vida. Que Deus abençoe vocês. Eu espero rever vocês aqui, né, novamente nos próximos vídeos. Eu fico feliz, né, para quem ficou até agora, e que Deus abençoe a vida de cada um. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.